Estando-se a aproximar o prazo para a primeira prestação dos pagamentos por conta dos trabalhadores independentes, neste vídeo vou falar sobre o cálculo desses mesmos pagamentos por conta e aquilo que a legislação nos diz sobre as regras dos pagamentos por conta para os trabalhadores independentes. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista, contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu e vamos falar sobre pagamentos por conta respeitantes aos trabalhadores independentes. É uma matéria que, na Certform, desenvolvo em alguns dos cursos onde a fiscalidade e, particularmente, o IRS é matéria desenvolvida, nomeadamente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA, IRC e Impostos Diferidos, e no curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. A Certform desenvolve uma oferta formativa ampla em várias áreas. A Certform é certificada em 13 áreas de formação pela DGRT. Os nossos cursos atualmente são full online, 100% online, na modalidade e-learning e live streaming. Significa que pode fazer os cursos da Certform a partir de qualquer parte do mundo. Podem ser feitos a partir de Portugal, de fora de Portugal. Poderá fazer a sua inscrição no site da Certform, em certform.pt, e assim iniciar o seu percurso formativo naquele curso que irá ao encontro das suas necessidades. Temos todas as informações no site da Certform, em certform.pt, e através do e-mail geral@certform.pt ou dos contactos que estão também no site da Certform, poderá solicitar informações detalhadas sobre os nossos programas de formação. Os nossos cursos são cursos fortemente práticos, orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Muitos dos cursos permitem fazer a ponte entre uma formação mais académica e o mercado de trabalho, uma vez que a forte componente prática dá um conjunto de ferramentas, de competências e de conhecimentos para ajudar a enfrentar os desafios profissionais com a preparação adequada. Os cursos da Certform são certificados. No final de cada ação de formação, terá direito a um certificado de formação que é emitido através da plataforma SIGO. SIGO é a plataforma que as entidades de formação certificadas, como a Certform, utilizam para a emissão dos certificados de formação aos seus formandos. Aposto na sua formação, é um investimento que está a fazer em si, de forma a fortalecer as suas competências, a tornar-se mais competitivo no mercado de trabalho. Vamos então iniciar esta breve explicação sobre o que são os pagamentos por conta na categoria B. Pagamentos por conta estão previstos no artigo 102 do Código do IRS. Pagamentos por conta são antecipações do imposto, assim como as próprias retenções na fonte. No IRS, ao longo do ano, o sujeito passivo vai fazendo antecipações por conta do imposto que é calculado no fim. Quando nós entregamos a nossa declaração de IRS, temos até aquela tendência para ver no simulador o resultado do nosso IRS, se vamos ter que pagar, se eventualmente teremos imposto a receber. Só tem imposto a receber quem faz retenções na fonte ou quem faz pagamentos por conta. Ou seja,
quem nunca faz retenções na fonte e quem não faz pagamentos por conta não terá, obviamente, IRS a receber. Poderá ter um IRS zero, nem paga nem recebe, poderá ter a pagar, mas o IRS a receber resulta do facto de, quando do cálculo do imposto, a autoridade tributária determina que o valor devido pelo sujeito passivo ou pelo agregado familiar é um determinado valor que, comparado com as antecipações a nível de retenções na fonte e eventualmente de pagamentos por conta, foi efetivamente inferior. Ou seja, antecipou-se mais ao longo do ano do que aquilo que é calculado pela autoridade tributária. Então a autoridade tributária terá que devolver, que reembolsar a diferença. Se a autoridade tributária apurar 2.000 euros e o sujeito passivo, o agregado familiar, tiver feito retenções na fonte de 3.000, fez mais 1.000 do que aquilo que foi devido, calculado, a autoridade tributária terá que reembolsar 1.000. Se, contrariamente, chegamos ao final, o cálculo é feito pela autoridade tributária e o IRS devido é, por exemplo, de 3.000. Mas as antecipações pela via das retenções na fonte foram apenas de 2.300. Temos que pagar ainda 700 euros. É assim que funciona o IRS. Então, os pagamentos por conta funcionam como uma antecipação. São antecipações. Conforme o artigo 102 do Código do IRS, os prazos para os pagamentos por conta, eles estão divididos em 3 prestações. A primeira prestação ocorre até 20 de julho. A segunda prestação até 20 de setembro. E a terceira prestação até dia 20 de dezembro. Isto são os prazos que estão instituídos na lei. Obviamente que, mediante determinadas circunstâncias, eventualmente poderá haver prorrogação de prazos, mas estes prazos são os que estão instituídos na legislação. E estamos quase a chegar ao dia 20 de julho, portanto vai ocorrer o prazo para a entrega, ou já está, o prazo da entrega da primeira prestação. Como é que são calculadas as prestações que um sujeito passivo que ofere rendimentos da categoria B terá que efetuar? Em primeiro lugar, é preciso estar atento à nota demonstrativa da liquidação do imposto, uma vez que, através da nota demonstrativa da liquidação do imposto, a autoridade tributária comunica aos sujeitos passivos o valor dos pagamentos por conta. Aquele documento que nós recebemos, destacável, que vem da autoridade tributária, e que está demonstrado como é que foi calculado o nosso imposto. E para os pagamentos por conta que um trabalhador independente vai fazer em 2021, contam os seus elementos do ano de 2019. Ou seja, os pagamentos por conta que se fazem num ano são em função dos dados do penúltimo ano. Não é do ano anterior, é do penúltimo ano. Estes pagamentos por conta na categoria B têm esta particularidade. Ou seja, para fazer pagamentos em 2021, eu tenho dados de 2019. Em 2022, os pagamentos por conta da categoria B serão calculados em função de 2020. É assim, é sempre na base do penúltimo ano. E terá que pegar nos seus elementos de 2019 para verificar, se quiser fazer os cálculos, que valores de pagamentos por conta, ou se quiser confirmar os cálculos da autoridade tributária, eu vou explicar como é que eles fazem, pegará nos dados de 2019 e, mediante os dados de 2019, os elementos de 2019, particularmente a nota demonstrativa de liquidação de 2019, da liquidação. Então conseguimos calcular os pagamentos por conta em 2021. Claro que eles já estão calculados pela autoridade tributária e são feitos na base desta fórmula.
Esta é a fórmula que é utilizada. Esta fórmula está prevista no artigo 102 do Código do IRS. Então, cada prestação corresponde a um terço dividindo por 3 já vai dar o valor de cada uma das prestações. 76,5% vezes, e depois temos aqui a coleta líquida do penúltimo ano. Ou seja, a coleta líquida é a coleta com as deduções à coleta realizadas. A coleta líquida do penúltimo ano. Vezes o rendimento líquido da categoria B. Nós tivemos um rendimento da categoria B, como trabalhadores independentes, é calculado o rendimento líquido, ou através do regime simplificado, ou através do sistema de contabilidade organizada, sobre o rendimento líquido total, porque podemos ter rendimentos também de outras categorias. Então, a soma dos rendimentos líquidos das várias categorias forma-se o chamado rendimento líquido total. Se tivermos apenas rendimentos da categoria B, claro que o rendimento líquido da categoria B é igual ao rendimento líquido total, porque só existe aquela categoria. E a esta relação vamos subtrair as retenções na fonte que foram feitas no penúltimo ano aos rendimentos da categoria B. Então, coleta líquida do penúltimo ano vezes o rendimento líquido da categoria B do penúltimo ano sobre o rendimento líquido total do penúltimo ano menos as retenções na fonte da categoria B efetuadas no penúltimo ano. Isto são retenções na fonte apenas da categoria B, que vão aqui deduzir. Vamos então dar um exemplo da aplicação desta fórmula. Vamos supor que um de nós está curioso em verificar se os cálculos da autoridade tributária estão corretos. Na nota demonstrativa da liquidação, onde é informado, ou a autoridade tributária também notifica o contribuinte sobre o montante dos pagamentos por conta. Queremos saber os pagamentos por conta, ou como é que foram calculados os pagamentos por conta em 2021. Pegamos nos elementos de 2019 e verificamos o seguinte. Os rendimentos líquidos dos sujeitos passivos obtidos em 2019. O rendimento líquido da categoria A, que é o trabalho dependente, são 14.000 euros. Isto é o rendimento líquido, não é o rendimento bruto. Ou seja, o rendimento bruto é objeto de uma dedução específica, que na categoria A é 4.104 euros, na grande generalidade dos casos. E forma-se então o rendimento líquido da categoria A, 14.000 euros. Depois temos o rendimento líquido da categoria B, ou seja, após aplicarmos os coeficientes do regime simplificado, temos 12.000 euros, rendimento líquido. A coleta líquida de deduções à coleta do penúltimo ano foi de 6.000 euros. E vamos considerar que as retenções na fonte na categoria B, numa primeira hipótese foram de 1.000 euros e numa segunda hipótese de 3.000 euros. Vamos então aplicar esta fórmula. Eu vou utilizar aqui este espaço para aplicação da fórmula. Temos então um terço, porque vamos, obviamente, dividir por 3 para ter o valor de cada prestação. Um terço vezes 76,5% vezes a coleta líquida do penúltimo ano, 6.000, e vamos multiplicar pelo rendimento líquido da categoria B, 12.000, sobre o rendimento líquido total, que é o rendimento líquido da categoria A mais o rendimento líquido da categoria B. 14.000 mais 12.000, 26.000 euros. E a este valor subtraímos pelas retenções na fonte que foram efetuadas na categoria B e que, vamos começar pela primeira hipótese, tinham sido de 1.000 euros. Então, vamos fazer estas contas e vamos verificar, neste caso, o valor de cada prestação. No fundo, a coleta líquida, ou seja, o valor
já deduzido das deduções à coleta, aquelas deduções pelos dependentes, pelas despesas, etc., são 6.000 euros. E nós vamos ver a relação da categoria B sobre o total. Isto é um rácio, é uma relação do peso que a categoria B teve no total. Então, 12.000 em 26.000 dá 0,4615. É como se a categoria B representasse 46,15% nesta relação. E então a categoria B, multiplicando este rácio por 6.000, pela coleta líquida, temos 2.769. Portanto, isto aqui vale 2.769,23. E agora, subtraímos por 1.000, o que dá 1.769,23, e os 1.769,23 vamos multiplicar por 76,5, o que daria 1.353,46, e multiplicamos por 1/3, o que vai dar um total de 451,15. Este é o valor de cada prestação. O arredondamento é feito por excesso para euros, o que dá 452 euros. A primeira prestação, neste caso, será de 452 euros, a segunda de 452 euros e a terceira de 452 euros, assim com estes dados. Portanto, fazendo aqui o arredondamento, 452 euros cada uma das 3 prestações. Reparemos que as retenções na fonte, elas deduzem. Então, quem faz retenções na fonte vai ter menos pagamentos por conta. E o que vai acontecer, por exemplo, na segunda hipótese em que as retenções na fonte seriam, por exemplo, de 3.000 euros. Ou seja, pela via das retenções na fonte, e nós sabemos que a taxa que mais se aplica aos trabalhadores independentes a título de retenção na fonte é de 25%, quando se emite o recibo verde. Há outras taxas, mas a mais comum é de 25%. É um adiantamento também que é feito logo naquele momento, e considerando que ao longo de 2019 foram feitas retenções na fonte de 3.000 euros, vejam que na hipótese número 2, em vez de 1.000 euros, temos retenções na fonte de 3.000. Isto vai fazer com que o valor desta fórmula dê negativo. Ou seja, os 3.000 vão anular aqui os 2.769,23. Não há pagamentos por conta. E este é um exemplo em que o contribuinte não tem pagamentos por conta, porque as suas retenções na fonte na categoria B, elas são superiores ao peso que a própria categoria B teve dentro daquilo que é a coleta líquida do trabalhador independente ou do agregado familiar do penúltimo ano. Não há retenções na fonte. Desculpem, não há pagamentos por conta neste caso. Vamos já a seguir ver mais regras sobre os pagamentos por conta. Portanto, ficamos então com a hipótese 1, 1.000 euros, teríamos 452 euros, 3.000 euros, não temos quaisquer pagamentos por conta. Se não tivesse havido, vamos a uma terceira hipótese. As retenções na fonte eram 0. Não havia retenções na fonte em 2019. Bom, não havendo retenções na fonte, a dedução aqui seria de 0. Significa que iríamos ter os pagamentos por conta máximos, que seria 2.769,23 vezes
76,5% vezes 1/3, daria 707 euros. Não havendo retenções na fonte, com retenções na fonte igual a zero, teríamos 707 euros. Claro que aqui dá 706,15, mas já sabemos que é um arredondamento por excesso para o euro. 707 euros por cada prestação. 707 até 20 de julho, 707 até 20 de setembro e 707 até 20 de dezembro. Mas será que os trabalhadores independentes terão sempre que fazer pagamentos por conta? Não haverá situações em que poderão não fazê-los? Ou não fazer alguma ou algumas das prestações? Para concluir, vamos analisar um pouco melhor a legislação. O código do IRS. Trata-se do artigo 102. Tudo isto está respondido no artigo 102 do código do IRS. No portal das finanças, no apoio ao contribuinte, temos a legislação, temos aqui as obrigações declarativas, modelos, formulários, e depois na informação fiscal e aduaneira, na informação fiscal, consultar, temos os códigos tributários. E nos códigos tributários, o código do IRS. Vamos aqui consultar o código do IRS e vamos ao artigo 102 do código do IRS, que são os pagamentos por conta. Bem, aqui está a tal fórmula que eu tinha referido. E a totalidade dos pagamentos por conta é igual a 76,5% do montante calculado com base na seguinte fórmula. Enfim, foi a fórmula que eu acabei agora de explicar e de utilizar nos exemplos. O artigo 102, número 1, também define os prazos, até 20 de cada um dos meses de julho, setembro e dezembro. Depois temos aqui a explicação dos elementos que constituem a fórmula, conforme eu tinha explicado, sempre elementos do penúltimo ano, conforme eu inicialmente referi. O valor de cada pagamento por conta é arredondado por excesso para euros. Aqui está a obrigatoriedade de tal arredondamento. É comunicado aos sujeitos passivos através da nota demonstrativa de liquidação do imposto respeitante ao penúltimo ano, sem prejuízo do envio do documento de pagamento no mês anterior ao do termo do respectivo prazo, não sendo exigível se for inferior a 50 euros. É uma primeira questão que eu gostaria então de explicar, é que se efetivamente o montante dos pagamentos por conta, o montante de cada uma das prestações, der inferior ou igual a 50 euros, não há pagamento por conta ou prestação a fazer. Se aqui no quadro tivesse dado prestações de 40, de 30 euros, não era de fazer, porque só são feitos pagamentos por conta de valor igual ou superior a 50 euros. Temos então aqui uma primeira questão que eu gostaria de explorar. Depois, diz-nos o número 4 que cessa a obrigatoriedade de serem efetuados os pagamentos por conta quando? A linha A. Os sujeitos passivos verifiquem pelos elementos de que disponham que os montantes das retenções que lhes tenham sido efetuadas sobre os rendimentos da categoria B, acrescidos dos pagamentos por conta, eventualmente já efetuados e relativos ao próprio ano, sejam iguais ou superiores ao imposto total que será devido. Aqui o sujeito passivo terá que fazer como que uma previsão daquilo que vai ter de imposto devido, e se verificar que, através das retenções na fonte que já fez, eventuais pagamentos por conta, por exemplo, através da primeira prestação dos pagamentos por conta que já fez e das retenções na fonte que já fez, verificar que já pagou mais do que aquilo que será devido no fim, poderá eventualmente não fazer a segunda prestação e a terceira prestação, ou se verificar esta questão antes da terceira prestação,
poderá ter feito a primeira e a segunda e não fazer a terceira. Mas isto exige acertar no alvo, porque há aqui uma penalização caso o contribuinte não seja muito bom a fazer estas previsões. É assim que a lei está feita. Eu já vou explicar melhor. Também cessa a obrigatoriedade de serem efetuados os pagamentos por conta quando deixem de ser auferidos os rendimentos da categoria B, ou seja, quando se faz uma cessação de atividade na categoria B. Os pagamentos por conta podem ser reduzidos pelos sujeitos passivos quando o pagamento por conta for superior à diferença entre o imposto total que os sujeitos passivos julgarem devido e os pagamentos já efetuados. Aqui está a lei a permitir que eventualmente não sejam feitas determinadas prestações, não seja feita a segunda prestação, não seja feita a segunda e a terceira prestação, não seja feita a terceira prestação, não sejam feitos os pagamentos por conta, por iniciativa do trabalhador independente, mas ele tem efetivamente que fazer aqui uma previsão, porque eles dizem julgarem devido no fim. Ou seja, no fundo, é como chegando a julho, até 20 de julho, eu tenho a capacidade de fazer uma estimativa do valor do imposto que irei ter a pagar no fim e verifico que pelas retenções na fonte que já efetuei, já são perfeitamente suficientes para cobrir esse valor, pelo que não farei os pagamentos por conta. E tal julgamento pode ser feito a quando da segunda prestação, ou a quando da terceira prestação, enfim, ou até mesmo na primeira prestação, e este julgamento é uma previsão que tem que ser feita, porque se não for bem feita, ou seja, se no fim chegarmos à conclusão que afinal deveríamos ter feito os pagamentos por conta, a nossa estimativa não foi muito bem feita, temos aqui a penalização, e aqui é que está a grande questão, do número 6. Portanto, há que ter algum cuidado nestas previsões e nestas estimativas, porque indica o número 6 que, verificando-se pela declaração de rendimentos do ano a que respeita o imposto, que em consequência da cessação ou redução dos pagamentos por conta, cessação é não fazer alguma prestação. Cessou, não faz. Redução é, por exemplo, ter uma última prestação, por exemplo, de 600 euros para fazer e fazer apenas por 400 euros, porque já consideramos que se fizermos mais do que 400 euros já estamos a ultrapassar o tal valor devido. Então fazemos apenas pela diferença que julgamos. E verificando-se então pela declaração de rendimentos do ano a que respeita o imposto, que, em consequência da cessação, ou seja, não fazer, ou da redução de pagamentos por conta, fazer apenas uma diferença, deixou de pagar-se uma importância superior a 20% da que em condições normais teria sido entregue, então há aqui uma margem de erro máxima, um desvio permitido de 20%, é o erro máximo admitido, aqui pela autoridade tributária. Haverá lugar a juros compensatórios se a liquidação do imposto do penúltimo ano tiver sido efetuada até 31 de maio do ano em que os pagamentos por conta devam ser efetuados e os sujeitos passivos se mantiverem integrados no mesmo agregado, sendo para o efeito a importância considerada em falta imputada em partes iguais ao valor de cada um dos pagamentos devidos. Este número 6, enfim, é o, digamos que há que ter em conta para que, se eu resolver não fazer prestações, porque acho que as retenções na fonte que fiz já superam ou já igualam o valor que será, por estimativa minha, por julgamento, que eu julgo que será o valor final a pagar. Ou se então decidir reduzir a prestação a uma diferença, eu terei
eventualmente, se me enganar, tenho aqui esta margem de 20%, e se me enganar por mais, depois terei esta penalização, que este número 6 assim o evidencia. Os pagamentos por conta, como eu já disse, e isto está instituído no número 8, os titulares de rendimentos, cujas entidades devedoras dos rendimentos não se encontrem abrangidas pela obrigação de retenção na fonte prevista deste Código, podem, querendo, efetuar pagamentos por conta de imposto devido a final, desde que o montante de cada entrega seja igual ou superior a 50 euros. Aqui é por iniciativa própria do sujeito passivo, quando ele não faz de todo retenções na fonte, porque trabalha com entidades às quais não se aplica esse mecanismo da substituição tributária, da retenção na fonte, por iniciativa própria, podem fazer pagamentos por conta desde que o valor seja igual ou superior a 50 euros. Então temos o artigo 102 dos pagamentos por conta e fica vista como são efetivamente calculados estes mesmos pagamentos por conta. Trata-se de uma matéria que é preciso ter efetivamente em consideração. Não esquecer que não se fazem pagamentos por conta de valor inferior a 50 euros, só igual ou superior a 50 euros, e depois não esquecer que os pagamentos por conta que faremos em 2021 têm a ver com os elementos de 2019, ou seja, é sempre com base nos elementos de 2019. Isto significa que os sujeitos passivos só serão obrigados a fazer pagamentos por conta a partir do terceiro ano de atividade, porque só existe penúltimo no terceiro. Então, se o meu terceiro ano de atividade já é 2021, eu tive atividade em 2019. Mas se eu iniciei atividade em 2020 ou em 2021, ainda não terei pagamentos por conta a fazer. Faz-se a partir do terceiro ano, com base nos elementos do penúltimo ano. Sempre assim. São calculados com base nesta fórmula e não esquecer que as retenções na fonte efetuadas na categoria B deduzem aqui na fórmula de cálculo, o que também indica que quem faz retenções na fonte vai ter menos pagamentos por conta a fazer ou pode nem sequer ter pagamentos por conta a fazer. Foi o caso quando eu dei a hipótese 2 dos 3.000 euros de retenção na fonte, que anularam por completo aqui esta relação, tornaram-na negativa, não é? E, consequentemente, não haveria. Mas, para haver, bastaria que o valor fosse inferior a 50 euros, já não havia pagamentos por conta, porque só haverá para prestações de montante igual ou superior a 50 euros. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Espero ter sido esclarecedor sobre a questão dos pagamentos por conta e até uma próxima oportunidade.